Meu querido e minha querida, paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Luan Ferreira e esse é o canal Tutano de Jeová, não se conforme, se transforme. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre de 2025, que tem como tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". E hoje nós estudaremos a lição de número 3, a verdadeira adoração. E se você perdeu a nossa aula anterior, pode vir aqui no card e conferir como foi a nossa aula. Você que é novo, você que é nova por aqui, não se esqueça, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. Só assim o YouTube vai entender que esse canal ele é relevante. Não se esqueça também de ativar o sininho, para que quando as próximas aulas estiverem disponíveis, você seja notificado. Então, vamos à aula. Texto áureo: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 24. Verdade prática: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Leitura bíblica em classe. João capítulo 4, verso do 5 ao 7, verso 9, verso 10, verso do 19 ao 24. Verso 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Verso 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Verso 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Verso 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Verso 20. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Verso 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Verso 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Verso 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Apresentação da lição. Na aula desta semana, vamos estudar um dos temas centrais do Evangelho de João, a verdadeira adoração. Veremos que, por meio do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, João capítulo 4, verso do 23 ao 24, observaremos que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse é um convite aos alunos para compreender que a adoração genuína é uma resposta ao amor de Deus, revelado por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Por isso, planeja-se para encorajar reflexões sobre viver a adoração como um estilo de vida que glorifique o Senhor em todos os aspectos. O diálogo entre Jesus e a mulher samaritana apresenta um ensino belo e profundo sobre a verdadeira adoração a Deus. Esse encontro transformador entre Jesus e essa mulher também é um convite para nos aproximarmos de Deus de forma sincera e humilde. A essência dessa adoração nasce no altar do nosso coração e, por isso, só pode ser vivida em espírito e em verdade. Trata-se de um lugar de total rendição, gratidão e serviço a Deus. Esta lição nos encoraja a cultivar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Objetivos da lição: número 1, esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Número 2, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. E número 3, integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Introdução. O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus com a leitura da passagem de João 4. Essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração.
Tópico 1. O encontro em Samaria e duas preciosas lições. Subtópico 1. A necessidade de passar em Samaria. Subtópico 2. A necessidade do ser humano. E subtópico 3. O lugar de adoração a Deus. Subtópico 1. A necessidade de passar em Samaria. Em João 4, verso 4, é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galiléia e para tal teria de atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente, o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó, versos 6 e 7. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Subtópico 2, a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: "Dá-me de beber", verso 7. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Verso 14. O que nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus, por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Lembrando que eu não leio os textos mencionados para que esse vídeo não fique muito longo e também se torne cansativo para você. Você tem a opção de pausar e conferir os textos mencionados. Você nunca se perguntou por que João falou que era necessário Jesus passar por Samaria? São duas questões, uma natural e outra espiritual. A primeira, a natural, é que Jesus estava na Judéia, precisava ir para a Galiléia e por dentro de Samaria, pela localidade de Samaria, era o caminho mais rápido. Só que o interessante é que Jesus não gosta de pegar atalhos. Aí vem a questão espiritual. Era-lhe necessário passar por lá porque ele tinha um encontro especial com esta mulher. Claro, é evidente que Jesus sabia da briga dos judeus com os samaritanos. Ele cresceu ouvindo falar sobre isso. Mas a missão dele era justamente resgatar e salvar o que se havia perdido. Por isso que ele, entre aspas, pega um atalho para ter um encontro com esta mulher. Essa rixa era muito antiga. Jesus veio para quebrar justamente esse paradigma. O reino de Israel era um reino só, mas foi dividido após o reinado de Salomão, se transformando em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul, a capital era Jerusalém, Reino do Norte, capital, Samaria. Os assírios já tinham tomado a Babilônia, já tinham sitiado e agora estavam sitiando as circunvizinhanças. Então, foi no Reino do Norte, na capital Samaria, foi lá, sitiou, pegou alguns judeus, levou cativo para a Babilônia e pegou alguns assírios, levando para Samaria, e lá fizeram uma mistura de raças. Por isso que o Reino do Sul diz que o Reino do Norte não eram pessoas puras, eram indignos. Por isso que eles criam agora um método, uma forma de adorarem a Deus do seu jeito para não atravessarem para o Reino do Sul, que é em Jerusalém, e a gente vai ver toda essa briga aí até no tempo de Jesus. Jesus veio para acabar com essa briga e mostrar que todos aqueles que confessam a Ele como Salvador têm o direito de adorá-lo em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Ele estava se mostrando que a verdadeira adoração não é um local em si, mas a quem nós adoramos. O próprio Cristo estava ali em pessoa para aquela mulher. O horário que Jesus se aproxima do poço era o meio-dia, então Jesus teve sede. Então aproveitou a oportunidade da sua sede para falar também de uma água que saciava a sede da alma. A mulher fica curiosa, então vê nele um profeta e faz a pergunta da questão da adoração. Jesus pegou algo que ele estava vendo naquela hora, precisando, melhor dizendo, que era da água para matar sua sede do corpo. Então ele enfatiza que nós somos sedentários, nós precisamos de uma água, assim como o corpo precisa da água para sobreviver, nós precisamos da água da vida, que é o Espírito Santo também, para nossa alma sobreviver em Deus. Subtópico 3, o lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim.
Neste diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Versos 23 e 24. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Percebemos que esta mulher não está entendendo nada do que Jesus está falando, é tanto que ele precisa se aprofundar mais no assunto. Ele pede água, mas depois fala assim: se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água, e eu lhe daria água viva, e você nunca mais terá sede. Aí ela, não entendendo o lado espiritual, o mundo espiritual, falou assim: mas me dá dessa água para que eu não volte aqui para pegar mais água, ou tomar desta água. Porque ela pensava que Jesus estava falando apenas daquela água que mata a sede do corpo. Jesus estava mostrando que há uma sede em nós, em todos os seres humanos, entenda isso. Há um vazio dentro de você do tamanho de Deus. Só Ele que pode preencher. Há uma sede em você do tamanho de Deus. Era isso que Jesus estava passando para ela. Essa água aqui pode matar a sua sede por alguns instantes, mas você vai ter que voltar aqui e beber de novo. Mas a água que Ele der, nunca mais você terá sede. Ou seja, a sua alma pode querer ter prazeres com maridos, que era a situação dela, com baladas, com festas, mas chega uma hora que você vai ter sede novamente. Mas a água que Deus dá é uma água que você nunca mais precisa encher a cara, se envolver com drogas, com qualquer outra coisa para querer preencher esse vazio. Então Jesus, percebendo que ela não estava entendendo nada, ele se aprofunda. Tá bom, mulher, vai lá chamar seu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Jesus falou assim: falastes bem, porque tivesse 5 e o que você está agora não é seu. Aí ela: opa, vejo que és profeta. Só que ela, querendo driblar ou sair da situação, eu acredito assim, ela pergunta uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Onde se deve adorar? Em Jerusalém ou no monte? Aí Jesus dá uma lição espetacular, pois Deus, ele é espírito, então não se resume a um lugar específico, um lugar material. Onde nós confessarmos a Cristo como seu Salvador, aí adoramos a Ele. A sinopse do primeiro tópico, o encontro entre Jesus e a mulher samaritana, demonstra que a verdadeira adoração satisfaz a necessidade humana de adorar. Auxílio bibliológico. Os samaritanos haviam instituído um centro alternativo para adoração no Monte Gerizim, capítulo 4, verso 20, para concorrer com um templo em Jerusalém, mas aquele havia sido destruído há 150 anos. Face a tantos conflitos, os judeus faziam o possível para evitar viajar pelo território de Samaria, mas Jesus não tinha razões para viver segundo essas restrições culturais. A rota por Samaria era mais curta e foi a que ele tomou. A fonte de Jacó ficava na terra que originalmente pertenceu a Jacó. Gênesis capítulo 33, verso 18 e 19. Não havia nela uma nascente. Era um reservatório, recebia água da chuva e do orvalho, recolhendo-as ao fundo. As fontes eram quase sempre localizadas fora da cidade, ao longo da estrada principal. 2 vezes por dia, de manhã e ao anoitecer, as mulheres iam retirar água. Aquela samaritana, no entanto, foi ao meio-dia, provavelmente para evitar encontrar-se com pessoas que conheciam sua reputação. Jesus levou àquela mulher uma extraordinária mensagem sobre a fonte e a água pura que podiam saciar a sede espiritual dela para sempre. Tópico 2. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Subtópico 1. A adoração. Subtópico 2. Jesus e a verdadeira adoração. Subtópico 1. A adoração. Ao afirmar que ofereceria a água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que ele lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, verso 14. Assim, à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existiam adoradores sinceros. Mais do que uma adoração formal e ritualística,
A autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 24. E subtópico 2, Jesus é a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, João capítulo 4, verso 20 e 21, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína. João capítulo 4, verso 21. É pertinente ilustrar esta verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após sua morte a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmos, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar de onde se encontrem. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versos do 23 a 25, e capítulo 15, versos 3 e 4. A água viva que Jesus ofereceu para essa mulher é uma água corrente, uma água que fluía. Por isso que o Espírito Santo, estando em nós, ele faz a gente fluir, faz a gente ser fora aquilo que já somos por dentro, por meio do Espírito Santo. Então as suas ações apenas refletem se você tem o Espírito Santo ou não. É por isso que a adoração não se restringe a um local, se restringe na pessoa que você é. Se tem o Espírito Santo, ele faz você jorrar, faz você adorar o Pai, que é Espírito, e onde você estiver cheio do Espírito Santo, você pode adorar, seja na igreja, no trabalho, no colégio, onde você estiver. Se tiver o Espírito Santo em você, que é água viva, água que flui, você vai adorá-lo onde você estiver. Nós não podemos nos prender a um lugar específico, porque também a gente poderia estar preso à cruz. Mas Jesus não está mais na cruz. Ele foi morto. Mas também Jesus não está no túmulo, porque ele ressuscitou. Temos assim como um símbolo, mas não podemos dizer que só podemos adorar lá, ou aqui, ou acolá. Os verdadeiros adoradores têm dentro de si a água viva que jorra para a eternidade, jorra para fora. Nós adoramos onde nós estivermos. Então, não havendo limite de lugar, ou também de raça, tribo para adorar a Deus, foi-se aberta a oportunidade para todos aqueles que confessam a Cristo como seu Salvador, pois os verdadeiros adoradores têm o Espírito dentro dele que jorra, que flui para a adoração a Deus, não importando onde esteja. Louvado seja Deus por isso que nos deu essa oportunidade de adorar ao Pai em espírito e em verdade. A sinopse do segundo tópico: a base da verdadeira adoração cristã reside na narrativa do Calvário, sacrifício substitutivo de Jesus. Auxílio bibliológico: a verdadeira adoração. A mulher levantou uma questão teológica popular entre judeus e samaritanos: qual o lugar correto para a adoração? Mas tal pergunta era uma cortina de fumaça que tinha a finalidade de manter Jesus longe das mais profundas necessidades dela. Jesus conduziu a conversa a um ponto muito mais importante. O lugar da adoração não é tão importante quanto a atitude dos adoradores. A expressão Deus é Espírito mostra que ele não é um ser físico, limitado a tempo e espaço. Ele está presente em todos os lugares e pode ser adorado em qualquer local e a qualquer tempo. O mais importante não é onde adoramos, mas como adoramos o Senhor. A sua adoração é genuína e verdadeira? Você tem a ajuda do Espírito Santo? Como o Espírito nos ajuda a adorar? Ele ora por nós. Romanos capítulo 8, verso 26. Ensina-nos as palavras de Cristo. Capítulo 14, verso 26. E garante-nos que somos amados. Romanos capítulo 5, verso 5. Tópico 3. A adoração bíblica. Subtópico 1. O conceito bíblico de adoração. Subtópico 2. Adoração como ato de rendição a Deus. Subtópico 3. Adoração como ato de serviço a Deus. E subtópico 4. Uma experiência interior de adoração. Subtópico 1. O conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica existe uma expressão chamada Rishtahavá, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração: latreia e proskuneu. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outrem. Por sua vez, proskuneu significa adorar
ou o ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskuneu, João capítulo 4, versos do 20 ao 26. Em português, a palavra adoração implica atribuir méritos ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e faz. Subtópico 2. Adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, proskuneu, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associado a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado, Lucas capítulo 7, versos 37 e 38. E nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. A adoração na Bíblia é algo muito sério. É por isso que eu me policio muito em falar, eu adoro futebol, eu adoro tal filme, eu adoro tal comida. Adorar é uma veneração muito séria. É algo que você presta um culto, porque você precisa se dobrar perante a pessoa, beijar os seus pés, se curvar. É um ato de adoração, é um louvor, é você prestar um culto a algo ou a alguém. Então eu não adoro comida, eu não me prostro perante ela, eu não tenho ela como o Senhor da minha vida. Eu amo, eu gosto, mas adorar somente a Deus, pois perante Ele eu me derramo, eu me prostro. Se Ele estivesse aqui agora, beijaria os seus pés, me derramava, porque somente a Ele é a minha adoração. Subtópico 3. Adoração como ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 1. De tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Mateus capítulo 6, verso 24. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. E subtópico 4, uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Salmos 42, verso 2. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. Somente a Deus nós devemos a adoração, porque somente Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele enviou o seu Filho para morrer no meu lugar. Aquilo que era morte para mim, o seu Filho veio, morreu no meu lugar para me dar vida hoje e vida em abundância. Com o Espírito Santo em mim, me dando a oportunidade de adorá-lo em espírito e em verdade, com todo o meu ser, com todas as minhas forças. A sinopse desse terceiro tópico, o ato de adoração ao Senhor, envolve a rendição completa de nossa vontade, pensamentos e ações a Ele, manifestando-se em um serviço voluntário. Conclusão. Neste estudo focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. Capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que, em Jesus, a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Aplicação da lição. Em que áreas de nossas vidas as palavras rendição, gratidão e serviço a Deus podem ser aplicadas? Essas palavras trazem consigo a expressão de uma adoração autêntica a Deus. A adoração em espírito e em verdade é um chamado ao modo de viver em que Deus é glorificado em tudo. Muito obrigado a você, querido, a você, querida, por terem chegado até aqui. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser.